Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos vocês muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube, Professor Admilson Costa. E que prazer receber você nesta live, neste evento, que eu estou gravando aqui para deixar a minha contribuição aí para aqueles que estão se preparando para a SFSEX. Eu sou o professor Admilson Costa, 15 anos aí de experiência na preparação para concursos públicos. Muitas pessoas já me conhecem aí de uma plataforma muito famosa no Brasil, mas estou aqui também alimentando o meu canal e dando dicas, trazendo meus produtos, trazendo aí a minha atuação profissional privada, particular. Correto? Turma, como vocês bem estão vendo aí no nosso tema de nossa aula, hoje nós vamos falar sobre questões de história do Brasil, questões inéditas. Das 6 questões que nós vamos responder hoje, 5 são inéditas, uma propositalmente eu selecionei aí da prova da SFSEX. Mas são questões elaboradas por mim, em cima das referências bibliográficas, para você treinar, de certa forma, o conhecimento. Tudo bem? Uma coisa muito importante. Às vezes me perguntam lá no meu Instagram, professor Admilson Costa, qual é a vantagem de estudar com questões inéditas? Eu sempre digo que, se você entrou em contato com a teoria, se você entrou em contato com as questões que já foram aplicadas, qual a tua diferença em relação ao seu concorrente? Claro e evidentemente, quem responde questões inéditas, quem responde questões desafiadoras, quem responde questões que são do mesmo nível da banca ou até mesmo mais exigente, sem sombra de dúvida, essa pessoa está à frente dos concorrentes. E no concurso público, gente, não tem discussão. Ou você está à frente, ou você se prepara com mais perspectiva de vocabulário, com mais perspectiva de repertório, ou você fica para trás. Toda questão na SFSEX tem importância, seja a questão específica, seja a questão básica. Por isso você tem a oportunidade aqui de responder questões comigo agora e conhecer também a minha Operação SFSEX, um produto que eu idealizei e a gente vai conversar sobre ele em alguns momentos aqui de nossas aulas. Beleza? Bacana. Então vamos lá, turma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live. Caso você queira seguir-me no meu Instagram, aqui em cima ó, tem Professor Admilson Costa, tudo junto. Será um prazer ter você em minha rede social. E aí a gente vai para a primeira questão que eu elaborei, ok? Uma questão inédita, você não vai encontrar essa questão em nenhum outro lugar. Então vamos. E você baixa o material na descrição do vídeo. A chegada dos portugueses representou para os índios uma verdadeira catástrofe. Por outro lado, como não existia uma nação indígena e sim grupos dispersos, muitas vezes em conflito, foi possível aos portugueses encontrar aliados entre os próprios indígenas. E a própria referência do seu concurso tem uma obra falando sobre os negros da terra, falando justamente também sobre essas interações do João Manuel Monteiro, não é isso? Considerando a interpretação de Boris Fausto sobre os povos indígenas e as primeiras formas de exploração portuguesa, assinale a alternativa correta. A exploração inicial do pau-brasil consolidou uma ocupação territorial estável, pois o sistema de feitorias permitiu à coroa portuguesa substituir rapidamente o escambo por formas regulares de produção agrícola e controle direto da mão de obra indígena. Aqui é uma falácia, visto que nós sabemos que no período pré-colonial as feitorias elas representavam uma presença portuguesa no litoral, mas não um domínio da terra, não um domínio efetivo da colonização. Então, não é uma característica desse primeiro contato. Não há essa prosperidade citada aqui. O escambo existe? Existe, mas não existe essa ocupação territorial estável. Beleza? Então tá bom. Opa, passei aqui sem querer. Então, bora lá. Letra A, errada. A presença francesa no litoral brasileiro derivou da indefinição técnica da linha do Tratado de Tordesilhas, sendo favorecida pela dificuldade portuguesa de determinar longitudes e pela disputa com a Espanha sobre as rotas ocidentais em direção às Índias. Aqui,
o que você precisa lembrar é o seguinte: o Tratado de Tordesilhas tem a sua precisão técnica. O que não tem é o interesse de Portugal de colonizar de fato de imediato, porque ele estava pensando nas Índias. Pronto. Então, não dá para falar porque não sabia onde era o território. Não faz sentido. Tá bom, pessoal? É uma falácia. Tranquilo? Beleza. E sim, muitos historiadores vão dizer que se tinha uma dúvida se o Brasil seria francês ou português. A resistência indígena aos portugueses foi limitada pela homogeneidade política dos tupis-guaranis, cuja unidade cultural e linguística facilitou a formação de alianças duradouras com os colonizadores contra os grupos classificados genericamente como tapuias. Lá no livro do Boris Fausto, no livro da Lilian Schwartz, mostra, por exemplo, que os tupis, em determinados momentos, se voltaram contra os portugueses. Eles não ficaram sempre numa parceria duradoura. Os indígenas, eles se comportam conforme o interesse deles, conforme seria melhor para eles tal situação, tal aliança, ok? Então tem que tirar da cabeça essa visão do indígena passivo, de um indígena bonzinho ou algo parecido. Então, letra C está errada. Letra D. A exploração inicial articulou escambo, feitorias e uso de rivalidades indígenas, permitindo aos portugueses obter pau-brasil sem implantar de imediato uma colonização efetiva. Embora esse contato tenha produzido violência, epidemias e desestruturação social para os povos nativos. Cara, verdade? A exploração inicial, ela é no escambo. Eu tenho até uma relação inicial próspera ali, em paz, digamos assim, de 1500 a 1530, 32. Com a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, vira a página. E sim, o contato do branco com os indígenas trazia essas epidemias, trazia desestruturação social. Então, conforme a sua referência bibliográfica do concurso, isso aqui tá certinho. Tranquilo, turma? Então, o gabarito, ó, letra D. Fechou? A economia do pau-brasil integrou-se aos padrões tradicionais indígenas por meio da agricultura de subsistência, uma vez que o corte da madeira dependia da fixação dos grupos nativos em aldeias permanentes e da ampliação de trocas entre comunidades litorâneas. Gente, equivocou demais, né? Por quê? Porque eu não tenho o pau-brasil sendo plantado, né? O pau-brasil estava lá. O pau-brasil é um extrativismo, né? Sem, inclusive, a noção de sustentabilidade. Tranquilo? Você que está chegando agora, não conhece o meu trabalho, eu respondo assim. Tanto no GRAN, que é a empresa que eu trabalho há quase 10 anos, e em outras situações no meu canal, em produtos que eu fiz, eu sempre respondo item a item. E assim, você tende a assistir essa aula anotando. É uma aprendizagem ativa, é um estudo ativo. Tende a anotar. Olha o tanto de informação que eu trouxe para você em 5 itens. E melhor ainda, inéditos, né? Então, olha que legal. Beleza? Questão de número 2. Questão de número 2, ainda citando Boris Fausto, a instituição do governo geral representou de fato um passo importante na organização administrativa da colônia. Na América Portuguesa, a medida mencionada articulou-se com um conjunto mais amplo de mecanismos voltado à organização da colonização, caracterizada por associação entre grande propriedade, produção para o mercado externo e trabalho compulsório, estruturada sob uma lógica que buscava conciliar a plena autonomia local das capitanias com a progressiva ampliação da capacidade administrativa do poder central. Não. Mesmo quando as capitanias hereditárias funcionaram sem o governo geral, eu não posso dizer que houve um estímulo à plena autonomia local, né? Eu preciso entender que nós estamos dentro de um processo de pacto colonial. Correto? É um pacto colonial. E a colônia serve como exploração para a metrópole. Ponto. Beleza. Aí a gente vem para o item B. Articulação entre empresa comercial, grande propriedade, trabalho compulsório.
condicionada por uma lógica de produção em larga escala e pela dificuldade de fixação de trabalhadores livres em um contexto de ampla disponibilidade de terras. É isso mesmo. Primeiro que eu não tenho um contingente populacional de Portugal tão grande ao ponto dele transpor a população de lá para o Brasil. Concordam comigo? Então não faz sentido acreditar ou achar que Portugal vai criar o trabalho livre e vai criar a sua exploração a partir da pequena propriedade. Então, o gabarito, de fato, é a letra B. Essa grande disponibilidade de terras resultou nas capitanias hereditárias, que resultaram nas sesmarias, nos latifúndios, na mão de obra escravizada e na monocultura. Tudo bem? Que é o famoso plantation. Show de bola? Beleza. Bora para a letra C. Diga aí nos comentários o que você está achando das questões, se você está gostando. Deixa o seu like, ok? Deixa o seu like, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E além disso, turma, compartilha com quem você sabe que vai fazer a prova da SFSEX. Gabaritar a história do Brasil é condição primaz para a aprovação. Não pode deixar de manter um rendimento alto na parte básica. Ok, turma? Não pode, senão leva chumbo. É claro que eu nem preciso falar da importância da específica, né? A combinação entre produção exportadora e forma de trabalho compulsória, desenvolvida de maneira relativamente homogênea nas diferentes capitanias, o que permitiu à coroa exercer controle efetivo sobre o conjunto do território colonial. Errado. Até porque eu tenho capitanias que o trabalho escravizado africano foi menor do que o trabalho escravizado indígena, né? Há uma coexistência do trabalho escravizado indígena e do trabalho escravizado africano. A estruturação de uma economia voltada ao mercado externo, apoiada no trabalho compulsório, cuja expansão esteve associada à substituição progressiva e rápida da mão de obra indígena pela africana nas principais áreas de colonização. Sabe quando que os portugueses chegaram no Brasil? Eu sei que você sabe, 1500. Sabe quando o indígena foi efetivamente iniciado o processo de troca para a mão de obra escravizada africana? 1570. É na década de 70. A Lilian Schwartz fala sobre isso, o Boris Fausto fala sobre isso, ok? Então é muito importante, né? O Caio Prado fala sobre isso, então é muito importante ter isso em mente. Não foi rápida essa substituição. Eu tenho o papel dos jesuítas impondo ali uma oposição mesmo a essa escravização dos indígenas. Isso aqui é muito importante lembrar, tá, turma? Então, em 1570 há essa chegada, né, dos africanos ali já numa maior quantidade, mas não foi rápida. De 1500 a 1570. Organização de um sistema produtivo baseado na grande propriedade, ok, e na produção exportadora, articulando mecanismos administrativos que asseguraram a integração política entre as capitanias desde os primeiros tempos do governo geral. Conversa. As capitanias foram um fracasso em sua maioria. É importante lembrar que o governo geral vem para arrumar as capitanias hereditárias, não para extingui-las. E as capitanias, antes do governo geral, cada uma tinha uma ligação direta com Portugal. Agora cada uma vai ter uma ligação com o governo geral estabelecido no Brasil. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Bora lá, turma. E aí, dê-me licença para falar aqui do meu produto, né? Não é possível que eu não possa. Turma, Operação SFSEX. O que você vai receber na Operação SFSEX? O que você vai receber? 60 questões inéditas de história do Brasil, videoaulas onde eu comento questão por questão, item por item, igual vocês estão vendo eu fazer. Um e-book teórico, que é o resumo da bibliografia. Nós teremos 6 lives até a prova da SFSEX. E eu já gravei 2, elas estão na plataforma da Hotmart. E nós temos um grupo VIP no WhatsApp, onde você recebe dicas comigo, onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo, professor Admilson Costa. Aí tá o link para você. Se você usar este cupom de desconto, você vai receber 20% de desconto neste produto. Lembrando que eu tenho
parcelamento inteligente, saldo recorrente, tem todas as condições, parcelamento da Hotmart, tem todas as condições para você aderir à Operação SFSEX. Relembrando, são 60 questões inéditas em cima da referência bibliográfica, criadas por mim, respondida todas elas em videoaula, além de um e-book teórico feito por mim, resumindo, fazendo uma síntese do pensamento de cada referência bibliográfica, e você ainda terá 6 lives teóricas comigo. 2 já estão gravadas, temos uma próxima agora dia 11 de maio, né? E aí nós temos até a prova, mais 4 encontros, fora a revisão de véspera. O que você está perdendo aí, né? Vamos lá, vamos responder mais questões. Nem preciso te dizer que está bem legal esse curso, não é isso? Questão 3. Os princípios liberais não se forjaram no Brasil na luta da burguesia contra os privilégios da aristocracia e da realeza. A escravidão constituiria o limite do liberalismo no Brasil. Emília Viotti da Costa, que é uma referência do seu concurso. Na América Portuguesa, a incorporação das ideias liberais e nacionalistas articulou-se às condições sociais e econômicas locais, assumindo características próprias, entre as quais a constituição de um liberalismo sustentado por uma burguesia urbana dinâmica, cuja atuação política levou à defesa simultânea da igualdade jurídica e da abolição da escravidão nos movimentos revolucionários. Coisa nenhuma. Se eu pegar, por exemplo, a Inconfidência Mineira bebe do liberalismo, bebe do iluminismo, mas ela não toca na escravidão. Ok? Então aqui, ó, letra A está o quê? Equivocada. A difusão das ideias ilustradas entre os diferentes grupos sociais, desde o extrato popular, permitindo que os movimentos revolucionários expressassem interesses convergentes entre elites e camadas populares. Turma, tá errado. Quem te falou que o pobre, quem falou que a pessoa de baixa renda tinha acesso ao pensamento ilustrado, tinha acesso a esse tipo de educação? Até porque a elite mandava os seus filhos estudarem na Europa. Não era o filho do pobre que ia estudar na Europa. Então aqui, ó, equivocou-se a letra B. Letra C. A adaptação restrita do liberalismo, ó, restrita, às estruturas coloniais, preservando a escravidão, sim, e limitando o alcance das propostas igualitárias defendidas nos discursos políticos. Gabarito letra C. Posso te dar um exemplo disso? Inconfidência Mineira, não tocou na escravização. Insurreição Pernambucana de 1817, é um sentimento emancipacionista. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. É um movimento emancipacionista. Porém, quando tocou na escravização, a elite, ó, meteu o pé. A mesma coisa aconteceu na Inconfidência Baiana ou na Revolta dos Búzios. Tudo bem, turma? Então, é um liberalismo que atende à elite. A igualdade jurídica não vai chegar no escravizado. Questão excelente essa aqui, hein? Fala aí se você acertou todas, como é que tá? A consolidação de um nacionalismo articulado à integração econômica interna, favorecendo a formação de um mercado nacional e a ampliação da circulação de ideias entre as províncias. Não tenho um nacionalismo integrado economicamente, internamente falando, até porque, por exemplo, a Inconfidência Mineira, ela não quer a independência do Brasil, entende? Ela quer a independência de Minas Gerais. Se porventura ocorrer uma adesão, então eu não tenho esse sentimento nacionalista todo aí. A adesão das elites a projetos políticos de caráter democrático, baseado na mobilização das massas e na ampliação efetiva da participação popular na vida política. Aí não dá, né, turma? De jeito maneira, não tem como. As elites vão, inclusive, encabeçar o processo de independência do Brasil, fazendo uma aliança com Dom Pedro, porque ela não quer que a nossa independência seja realizada pelo povo, que a nossa independência seja realizada por grupos populares, tal qual aconteceu com as elites crioulas, né, em outros lugares aqui na América. Beleza? Essa foi a questão 3. Questão 4. No segundo reinado, o processo mencionado desenvolveu-se por meio de medidas legais graduais, cuja formulação refletia tensões
entre a manutenção da ordem social e as pressões pelo fim do trabalho escravo. Então, o processo mencionado é esse processo aí pelo fim do trabalho escravo ou a manutenção dessa ordem social, configurando-se em pressões pelo fim do trabalho escravo. Um conjunto de leis que, ao mesmo tempo em que restringiam progressivamente a reprodução do trabalho escravo, preservavam mecanismos de exploração e prolongavam a sua vigência prática. Gabarito letra A. O que é isso? São as famosas leis inócuas. Pensa comigo, a lei do ventre livre era para a pessoa que nascia ser livre. Só que ela era livre? Não. Ela ficava até os 6, 7 anos com quem? Com a família. E depois, o escravizado, se não recebesse a indenização, o dono, ele tinha que trabalhar até 21 anos para pagar a sua liberdade. Então, ao mesmo tempo, restringia, né, a preservação e prolongava a visão da prática. A mesma coisa, a vigência da prática. A mesma coisa com a lei do sexagenário, a mesma coisa, né, com a lei do ventre livre. Então, de fato, eu tenho um conjunto de leis que é considerado por muitos autores como um conjunto inócuo. Ou seja, ele não é efetivo, ele não promove, de fato, o fim da escravidão. Tudo bem? Uma sequência de medidas que aboliram de forma imediata o tráfico e a escravidão interna, substituindo o trabalho pelas relações assalariadas, já consolidada nas principais regiões produtoras. Equivocou-se, né? Eu tenho uma lei falando sobre tráfico em 31, que foi engavetada, e aí em 1850 eu tenho a lei do fim do tráfico negreiro, o que não atrapalhou o tráfico interprovincial, já que externamente não estava chegando escravizados. Um processo legislativo que garantiu a libertação plena e imediata dos escravizados, acompanhado de políticas de integração social e acesso à terra para os libertos. Essa é uma grande crítica que se faz à Lei Áurea. Ela libertou os escravizados, mas ela não libertou os escravizados na cabeça das pessoas. Não houve um trabalho para inserir o negro na sociedade e muito menos um trabalho para tentar fazer com que ele arrumasse emprego, tivesse especialização ou algo parecido. Lembrando que anteriormente tinha entrado no Brasil, pela parceria e pelo colonato, a imigração. Eu espero que você esteja anotando tudo que eu estou falando, hein? Bora lá. É assim que eu reclamo com os meus alunos da Operação SFSEX. Uma política conduzida prioritariamente por setores liberais, que enfrentaram a oposição sistemática dos conservadores, impedindo a aprovação de medidas intermediárias antes da abolição final. Errado. Inclusive, nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Os liberais também tinham escravizados. Com o passar do tempo, a causa republicana também foi se misturando com a causa abolicionista. Um conjunto de reformas que extinguiu gradualmente a escravidão ao eliminar simultaneamente o tráfico, o trabalho compulsório e os vínculos jurídicos entre senhores e escravizados. Equivocou-se. Erradíssimo isso aqui. Por quê? Porque eu não tenho simultaneamente o tráfico acabando e a escravidão acabando. O tráfico é em 1850, a lei do tráfico, a lei Eusébio de Queiroz, 1850, mas a lei Áurea é em 1888. Demorou demais. Demorou demais. Beleza? Faltam só 2 questões para nós terminarmos aqui. Antes eu quero ler para vocês esse comentário da Beatriz, que diz o seguinte, ó: queria agradecer ao professor por este curso. Ele tem me ajudado muito na minha preparação para esse FSEX. Pessoal, isso aí é um comentário na página da Hotmart, tá? Isso aí é só quem adquiriu o curso, aderiu, é que pode fazer esse tipo de comentário. Então, olha que comentário legal dessa pessoa que vai ser aprovada, se Deus quiser, a Beatriz. Queria agradecer ao professor por este curso. Ele tem me ajudado muito na minha preparação para esse FSEX. O jeito de trabalhar com questões e explicar cada alternativa é o que me faz mais diferença para mim, porque dessa forma eu consigo entender o raciocínio da prova. Sinto que estou evoluindo de verdade a cada aula e, sem dúvida, me fez perder o medo de resolver as questões da banca. Já comprei outros 2 cursos de outros professores antes, mas não tive resultados tão bons quanto eu estou tendo com esse. Obrigado, professor Admilson, pelo trabalho e pela dedicação, está fazendo muita diferença. E aí está o link para você, caso você queira fazer parte dessa família da Operação SFSEX.
Essa aí, pessoal, é a prova, uma questão de prova da banca. Olha como eles cobraram. O texto, né? Fizeram-se poucas concessões à classe operária durante a República Velha. Cumpre notar que a famosa declaração de Washington Luiz, segundo a qual questão operária era um caso de polícia, pretendia ser uma expressão liberal, a saber que não se tratava de um problema de segurança nacional, mas apenas de uma tarefa administrativa. Depois das greves desastrosas de 1917 e 1919, causadas pela exportação de gêneros alimentícios básicos para os aliados, a consequente elevação dos preços nacionais, poucas leis se promulgaram com a intenção de apaziguar a mão de obra. História geral da civilização brasileira, etc. Os movimentos operários durante a Primeira República Brasileira foram marcados pela falta de consciência social dos líderes anarco-sindicalistas, totalmente equivocado, né? Pelo amor de Deus, esse FESEX. Mas questões assim que a gente vai gabaritar, né? Claro que não, né, pessoal? Os líderes anarco-sindicalistas, o sindicalismo, a própria dinâmica do comunismo, né, que está começando a ascender ali com a Revolução Russa, jamais. A estatização das indústrias de bens de produção do Brasil. Na Primeira República não tem, né, não tem ainda a indústria de bens de produção. Eu não tenho, turma, ainda a estatização. Essa estatização, essa centralidade é com quem? Com ele, Getúlio Vargas. E você, meu aluno, sabe disso, não vai errar um trem desse, você vai ser aprovado, tá? E quem estuda comigo não erra um tipo de questão dessa. Beleza? Estatização de indústrias, então, totalmente fora do esquadro. Constituir uma classe operária exclusivamente brasileira? Não, porque eu tenho os imigrantes, então eu tenho italianos, eu tenho alemães, inclusive muitos foram perseguidos pelo governo da oligarquia, lembrem-se disso, tá bom? Submissão dos sindicatos operários ao Ministério do Trabalho. Isso aqui é só na era Vargas, ok, turma? Só na era Vargas. Formação inicial de uma economia fabril concentrada em poucas regiões do país, isso mesmo, principalmente na região sudeste. E sabe qual era a indústria dessa época, turma? A indústria leve. É a indústria de bens perecíveis. Tecido, alimentação, ok? Com Vargas eu tenho a indústria pesada. Com JK eu tenho a indústria de bens de consumo durável. Eletrodoméstico, automóvel. Então até a década de 40 é a indústria leve. 40, 50, 60, indústria de base bombando para vir a indústria automobilística, para vir a indústria dos eletrodomésticos. Tá gostando dessa aula? Curtiu a metodologia até aqui? Agora a gente vai para a última questão, que foi uma questão elaborada por mim, ok? Para que nós possamos finalizar aqui este evento. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa aqui embaixo Operação SFSEX para a gente movimentar bem isso aqui. E daqui a pouco eu vou te dar um recado bem legal, tá? Ó, a política de abertura controlada conduzida durante o governo Geisel implicou mudanças institucionais importantes no sistema político brasileiro, em um contexto de redefinição das relações entre governo, oposição e representação parlamentar. O Geisel é o quarto presidente da República da ditadura militar brasileira, tá bom? No contexto de reorganização política do regime, da década de 70, as medidas mencionadas inseriam-se em uma lógica caracterizada por... Então essa aqui é uma questão minha e essa outra aqui é uma questão da banca, beleza? Olha para você ver como que você vai conseguir revisar o seu conteúdo. A manutenção de canais institucionais de representação política, combinada à redefinição das regras eleitorais, que buscavam assegurar a estabilidade ao sistema diante do avanço eleitoral da oposição. Quem falou, né, que foi mantido o canal institucional de representação política? Nós temos senadores indicados pelo presidente. O jogo político não está correto. O jogo político não está junto. Sim, teve um avanço eleitoral, mas não teve manutenção. Nós tivemos, inclusive, fechamento do Congresso.
o famoso pacote de abril, a Lei Falcão. Então, turma, tá equivocado isso aqui. É uma abertura lenta, gradual e segura. Reestruturação do sistema político com vistas ao reforço da legitimidade institucional. Errado? Errado demais, né? Até porque não houve ampliação do peso político do colégio eleitoral. Houve, na verdade, uma hipertrofia do poder executivo e uma determinação ditatorial que os candidatos não podiam nem falar coisas além do seu nome e do seu currículo. Reformulação de regras de representação parlamentar, orientar a reorganização do equilíbrio federativo com redefinição do peso político das unidades da federação. Não, eu não tenho essa autonomia. Eu não tenho essa autonomia nos estados. Os estados governavam com governadores eleitos pelo voto indireto. Anota isso aí. Ato institucional número 1, eleição indireta para presidente. Ato institucional número 2, bipartidarismo, dentre outras coisas, né? Ato institucional número 3, eleição indireta para governador. E aí essa eleição indireta para governador foi um grande problema, porque a Arena, por conta do bipartidarismo, conseguia fazer candidatos, né, da Arena. E aí eu não tenho esse aumento de uma certa redefinição de peso político das unidades da federação. Reorganização institucional voltada à adequação gradual do sistema político às demandas de abertura, com redefinição de mecanismo de funcionamento da representação partidária. No governo do Geisel, continuou o bipartidarismo. O bipartidarismo só finda com João Batista Figueiredo. Anotou essa aí? Outra coisa importante, o sistema político não era reorientado para a demanda da abertura. Não. A abertura teve de ser cerceada aos poucos. Então, ora ele falava que era democrático e aí começava prisão, mudança, fechamento do Congresso e afins. Ok, turma? E por fim, manutenção de formas institucionais de representação, formas, sim, não canais. Formas institucionais de representação, eu tenho 2 partidos, combinada ao controle dos mecanismos de escolha, então, eleição indireta e composição do poder, quando ele, inclusive, vai colocar os famosos senadores biônicos. Então, o Geisel prometeu uma abertura, porém ele fez uma abertura lenta, gradual e segura. E nem foi ele que concluiu a abertura. Quem concluiu a abertura foi João Batista Figueiredo. Ok? Turma, então, quero agradecer a todos vocês pela presença, por assistir esse vídeo, né? Por colaborar com o meu trabalho. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que você gostou, que você curtiu, o que você achou das questões, se o nível é um nível legal. Esse é a Operação Esfesex. Aqui são 2 tenentes do Exército Brasileiro que foram meus alunos, ok? Tenho um grande prazer, né, em conhecê-los aí, saber que eles estão na Esfesex. Então, eu tenho aqui as aprovações, os relatos estão aí para que vocês possam ver com seus próprios olhos. E, né, nós temos aqui a Thaís dizendo que o curso tem superado todas as expectativas dela. Acompanha a mim no Gran Cursos, em outras, e por isso adquiri este curso, o que de fato confirmou ser uma excelente escolha. A didática é clara, objetiva e muito bem direcionada para o que realmente é cobrado na prova. A abordagem focada em questões faz toda a diferença na fixação do conteúdo e no desenvolvimento do raciocínio. Sem dúvida, foi uma das melhores aquisições que fiz para a minha preparação. Estou extremamente satisfeito com a qualidade do curso, com a forma como o conteúdo é apresentado, tornando o estudo mais eficiente e produtivo. E aí tá, Hotmart é o link, cupom ESFESEX20, para que você tenha 20% de desconto. E qual é a minha fala de fechamento deste vídeo, né? Aí da nossa Operação Esfesex, que é o produto que eu lancei. Eu venho pensando há um bom tempo uma preparação voltada em questões em cima da referência bibliográfica, porque você sabe, se você está fazendo a prova, você sabe que eles estão cobrando a referência. E você não pode ir para a prova sem esse tipo de preparação, ok? Estou aqui dizendo para você o seguinte, aqui tem um cupom de desconto de 20%. Já vai te ajudar na sua aquisição. Tem várias formas, parcelamento da Hotmart, boleto, tem um monte de coisa para você
conseguir adquirir o curso. Se você estiver passando por alguma dificuldade financeira, e aí você tem que ser honesto, porque se você tiver condição, poxa. Agora, se você está na dificuldade, está desempregado, não sei o quê, eu não consigo te liberar o curso de graça para você. Não consigo por conta das questões da plataforma, da equipe que trabalha comigo, precisa receber seu dinheiro, mas eu vou procurar fazer para você um desconto gigantesco, mediante sua dificuldade. Por que eu já não faço isso para todo mundo? Porque eu tenho um filho para criar, né? É o meu ganha-pão. Mas eu não estou aqui para fazer riqueza na miséria de ninguém. Então, se você tiver um problema financeiro, se a situação está muito difícil para você, eu consigo um cupom de desconto muito grande. Eu não consigo dar um cupom maior do que 70%, não, por conta da plataforma, mas eu vou te dar o que eu puder fazer para te ajudar a se preparar e gabaritar essa prova, porque eu acredito muito que o bem feito volta para todos nós. Beleza? Então, me segue na minha rede social, professor Admilson Costa, e você pode falar comigo lá, pode me cobrar. Professor, ó, eu tô sendo honesto com você, minha dificuldade financeira tá grande, minha família tá... Não sei. Pode falar, cara, eu não vou falar para ninguém não, ok? E aí você vai conseguir um acesso para estudar comigo. Tranquilo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês sejam cada vez mais abençoados e que vocês estejam entre os aprovados. Baixa o material, acessa o curso, eu tenho certeza que nós vamos gabaritar a história do Brasil na SFSEX e você vai me mandar relatos como vários tenentes do Brasil me mandaram dizendo que foram aprovados na SFSEX. Fechou até aqui? Beleza. Fiquem com Deus, até a próxima e vamos juntos.